queridos alunos, estão preparados para mais uma aula de matemática aqui com o professor Armando Francisco? Vamos ver o que é que temos para hoje? Bem, pessoal, só lembrando a vocês que essa aula é na modalidade EJA. É uma aula que ela é específica, certo? Ela é voltada para o 8º ano da modalidade EJA. Mas quem for no 9º ano quiser relembrar alguns conteúdos que tem no 8º ano, que também são aplicáveis no 9º ano, voltem e assistem também, que não vão se arrepender. Nosso tema de hoje, pessoal, é volume de corpos redondos, ou seja, vamos calcular o volume de um cilindro e ver também como se calcula o volume de um cone. Pessoal, o volume dos corpos redondos, por sua vez, possui superfícies curvas, certo? São todas meio arredondadas, certo? Logo, não possui faces laterais. Eles também podem ser chamados de sólidos de revolução. Haja visto que são formados pela rotação de uma figura plana, figura geradora, ao redor do seu eixo. Entenda a rotação, pessoal, como dar uma volta completa, certo? São corpos redondos o cone, a esfera e o cilindro. Vamos ver um pouquinho, pessoal, do cilindro, certo? O cilindro, pessoal, como todo sólido geométrico, possui um volume, que determina a sua capacidade. Ou seja, o tanto que ele vai caber dentro desse recipiente aqui, pessoal, à minha esquerda. Quanto que ia caber de líquido aqui dentro, por exemplo, certo? Todo cilindro, pessoal, possui uma base na forma de uma circunferência de raio R e altura H. Seu volume é dado pela multiplicação entre a área da base e no formato circular e a medida da sua altura. Pois bem, pessoal, aqui eu já trago para vocês como que eu calculo a área da base. A área da base nada mais é que esse círculozinho aqui, pessoal, olha. Certo? Como calcular a área da base? AB, que é a área da base, é igual a π vezes R ao quadrado. Onde, pessoal, R é quem é o raio. Professor, o que é raio? Raio, pessoal, vou pôr na setinha aqui. Ó. Nada mais é que a distância do meio aqui, do centro até a borda. Observa aqui, dessa figura que eu estou com a setinha em cima. Qual a medida do seu raio? 2, está aqui, ó, do centro até a borda, mede 2. Esse é o raio, certo? Ao quadrado. E essa letrinha, o que é isso, pessoal? Π. Π, pessoal, é uma letra grega, certo? Que seu valor de π é 3,14, como está aqui. Ó. Π é igual a 3,14. Exato? Não. Aproximadamente 3,14. Aí, após o 14, segue algumas casas decimais. Mas para ficar um pouco mais resumido, π é igual a 3,14. Tranquilo? Bem, pessoal, o volume de um cilindro é dado pela seguinte fórmula. Volume é igual a área da base vezes a altura. Volume é igual, quem é a área da base? π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Logo, volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura. Já sabe de cor, né, pessoal? Para se calcular um volume de um cilindro, eu preciso saber a área da base, ou caso eu não saiba, caso a questão não me dê, logo eu tenho que calcular a área da base. Logo fica essas duas formulazinhas. Se a questão já me der a área da base, eu utilizo a primeira. Volume é igual a área da base vezes a altura. Se não me der, eu utilizo a segunda. Volume é igual π vezes r ao quadrado vezes a altura. Tranquilo. Bem, pessoal, esse tipo de sólido geométrico ele é muito utilizado no cotidiano, como, por exemplo, no reservatório de substâncias líquidas e gasosas. Quando trabalhamos com sólido geométrico, é preciso relembrar alguns princípios. Que princípios são esses, pessoal? Alguns princípios de capacidade de volume, certo? Ou seja, olha, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Vamos supor que a questão pede a resposta em litros. Quantos litros de água que cabe aqui dentro? Vai lá, você encontrou a capacidade como 1 metro cúbico. A capacidade encontrei você, 1 metro cúbico. Eita, mas a questão dá em litros. Vou transformar, certo? Se for, por exemplo, 2 metros cúbicos, eu vou ter 2000 litros. E assim, pessoal, segue os outros. Olha. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico
equivale a 1 ml. Simplesinho, certo? Essa questão de transformação aí tem que estar bem afiadinha na ponta da língua. Lembrando que já trabalhamos aqui, certo? Nas outras aulas, mas vale a pena frisar mais uma vez que é necessário você ter esse conhecimento. Vamos resolver, pessoal, um exemplo, certo? Esse exemplo aqui, ele diz o seguinte, questão número 1. Um tanque no formato cilíndrico é utilizado no armazenamento de combustível de uma transportadora de produtos. As medidas desse tanque são as seguintes. O raio da base mede 4 metros e a altura é igual a 12 metros. Deseja-se encher esse tanque com óleo diesel para abastecer a frota de 150 caminhões, que possuem o tanque também no formato cilíndrico, medindo 1,5 metros de altura e raio da base com 90 centímetros. A questão é o quê? Verifique se a quantidade de óleo diesel a ser armazenado no tanque da empresa abastecerá todos os caminhões de uma única vez durante um dia, considerando que o combustível do caminhão esteja bem próximo de acabar, certo? Nada mais é, pessoal, que fazer o quê? Para resolver essa questão. Primeiro passo, vamos determinar o volume do tanque da empresa. A empresa tem lá um tanque grandão de combustível, certo? De óleo diesel. Vamos ver quanto que cabe dentro do tanque. Ok, primeiro passo. Segundo passo é o quê, pessoal? Segundo passo é, vamos determinar a quantidade que cabe dentro do tanque de cada caminhão. Assim que eu determinar a quantidade que cabe dentro de cada caminhão, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 150, pois eu tenho 150 caminhões. Quem achar mais fácil, assim que encontrar, pode sair somando. O valor encontrado, mais ele, 150 vezes. Como sabemos que a multiplicação simplifica algumas coisas na adição, encontrou a capacidade que cabe dentro de cada caminhão, multiplico por 150, e aí eu vou saber a quantidade exata que cabe dentro da frota toda de 150 caminhões. E o quarto passo é verificar se realmente a quantidade de combustível é suficiente para abastecer os 150 caminhões. Tranquilo? Vamos lá. O primeiro passo é o quê? Determinar o volume do tanque da empresa. Quanto cabe aquele tanque da empresa? Vamos lá. Volume do tanque da empresa. O volume, pessoal, é a fórmulazinha que utilizamos. Volume é igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Volume é igual a π, aproximadamente 3,14, vezes o raio, que é 4, ao quadrado, vezes 12. Pessoal, esses dados aqui, ó, 4, que é o raio, e 12, que é a altura do volume do tanque da empresa, a questão dá, certo? Vamos lá, como é que fica? Olha, volume é igual a 3,14, 4 ao quadrado, 16, vezes 12. 3,14 vezes 16 vezes 12, volume é igual a 602,88 metros cúbicos. Esse é o volume que cabe dentro do tanque de combustível da empresa. Quem quiser saber em litros quanto que é, já sabe que é muito, não é isso? Só fazer o jogozinho de sinal, fazer o quê? Faz a multiplicação por 1000, logo vamos descobrir a capacidade em litros. Mas a questão não pede isso, certo? Ela pede o quê? Verificar se vai caber, se esse tanque vai conseguir abastecer todos os caminhões. Segundo passo é o quê, pessoal? Vamos agora calcular o volume do tanque de cada caminhão. Observe o seguinte, pessoal. Vamos utilizar a mesma forma do volume, certo? O que é que muda? Muda o seguinte, e a questão diz que 90 centímetros equivale à quantidade do raio de cada caminhão, certo? Só que o raio ele está em centímetros. Devemos transformar em metros. Por que em metros? Porque a altura já é nos dada em metros. E o volume do tanque da empresa também está em metros. Logo, tudo tem que ficar em metros. Para eu não precisar fazer tudo em centímetros, por exemplo, e depois transformar para metros. Transforma logo em metros, que fica mais simples. 90 centímetros equivale a 0,9 metros. Logo, fazemos o quê? Volume é igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Π, 3,14, é fixo? Sempre fixo, 3,14. Tranquilo.
O raio, a questão dá 0,9 vezes a altura, que é 1,5. 0,9 ao quadrado, eu tenho 0,81. Logo, multiplicando tudo isso aqui, 3,14 vezes 0,81 vezes 1,5, eu tenho como resultado 3,8151, ou seja, 3,8151 metros cúbicos, ou seja, essa é a capacidade de combustível de cada caminhão. Pessoal, quem ficou na duvidazinha aqui quanto ao decimal, pode testar na calculadora, correto? Mas é importante compreender essa multiplicação de jogo de sinal do seguinte modo. Quem está em dúvida nessa multiplicação com o número decimal, pesquisa no YouTube aí, tem várias playlists só com multiplicação com o número decimal. Não é válido eu estar explicando para vocês aqui, porque é um assunto que vocês já viram. Mas vamos dar uma palhazinha rapidinho. Pessoal, veja bem como é que vocês vão fazer aqui, olha. 3,14. Eu esqueço essa vírgula aqui. Que número eu tenho? 314. Esse zero aqui, olha, eu faço o quê? Esqueço que essa vírgula existe também, certo? Eu vou ter quanto? 81. E aqui também, pessoal, olha, eu esqueço que existe uma vírgula aqui em 1,5. Eu vou ter 15. Logo, é só eu multiplicar 314 vezes 81 vezes 15. Assim vocês compreendem, certo? O resultado que der, vocês vão fazer o quê? Vão voltar 4 casas decimais, no caso, vão voltar 5 casas decimais, certo? Aqui eu simplifiquei. Eu cortei um número que tinha que passar a mais, para o número não ficar tão grande, certo? Eu aproximei. Mas o resultado que vocês encontrar, vão voltar 5 casas decimais e colocar uma vírgula. Professor, por que 5 casas? Lembra que aqui é 3,14? Após a vírgula, eu tenho quantas casas decimal? 2. Lembre aí. 0,81, tenho mais quantas casas? Mais 2, já vai 4 casas. E 1,5, tenho quantas casas? 1 casa. 2 mais 2 mais 1, 5 casas decimais. Volto 5 casas decimal da direita para a esquerda e coloco a vírgula. Quando vocês fizerem esse cálculo, vocês vão perceber que quando vocês voltar a vírgula, vai estar exatamente aqui entre o 3 e o 8. Lembrando que aqui, depois do 1, tinha outro número a mais aqui. Eu encurtei para não ficar tão grande, eu aproximei. Certo? Pois bem, pessoal, agora que sabemos a quantidade que cabe dentro do tanque da empresa, já sabemos a quantidade que cabe dentro de cada caminhão, o próximo passo é fazer o quê? Saber a quantidade de combustível que cabe dentro da frota de caminhão, dentro dos 150 caminhões. Feito isso, eu faço o quê? Só vou multiplicar 150 vezes 3,8151, que eu vou obter como resultado 572,27 metros cúbicos. Ou seja, pessoal, 572,27 é a capacidade que cabe dentro da frota de todos os caminhões. E qual é a quantidade que eu tenho dentro do tanque da empresa? Olha aqui, olha, 602. Logo dá para ver que eu vou ter gasolina suficiente para abastecer todos os caminhões. Não é isso, pessoal? Então, pessoal, a capacidade total do tanque de armazenamento é de 602,88 metros cúbicos e a quantidade necessária para abastecer todos os caminhões é de 572,27 metros cúbicos. Então, o óleo diesel do tanque é suficiente para abastecer toda a frota e ainda vai sobrar 30,61 metros cúbicos de óleo. Aí vem a pergunta, professor, é 30 litros de óleo que sobra? Não, observe, 30,61 metros cúbicos. Quando fizer a transformação aí, já vai dar bastante óleo ainda, não é isso? Bem, pessoal, quem ficou com dúvida, volta um pouquinho e assiste de novo, certo? Agora, pessoal, tem mais outro exemplozinho aqui, não está tão difícil isso, certo? Uma pessoa deseja construir um tanque no formato cilíndrico, com volume de aproximadamente 250 metros cúbicos e altura igual a 9 metros. Determine a medida aproximada do raio da base. E agora, professor, como que eu determino o raio? Se o senhor não nos deu a forma do raio. Bem, pessoal, não deu a forma do raio, mas eu não dei a forma do volume? Ok, pela forma do volume, conseguimos resolver essa questão.
Quem é a fórmula do volume? Olha, volume é igual a π vezes raio ao quadrado vezes h, que é a altura. Vamos lá, pessoal. Quem é o volume? 250. Eu coloco ele aqui, eu substituo o valor. Quem é π? 3,14. Quem é raio? O valor que eu quero encontrar. Como é o valor que eu quero encontrar? É um valor que eu ainda não sei. Como não sei, eu repito ele aqui, o r ao quadrado. Vezes a altura. Quem é a altura? 9. Simplesinho. Feito isso, só resolver a questão. Faço o quê? Primeiro passo. Multiplico 13,14 vezes 9, que eu vou ter 28,26 vezes raio ao quadrado. Próximo passo. Vou passar esse número, 28,26, para o outro lado. Visto que ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Joguei o R para o lado de cá já para ficar melhor. Mas observe que do 28,26 passa para o outro lado dividindo. Fica quem? R ao quadrado é igual a 250 dividido por 28,26. R ao quadrado é igual a 8,84, certo? R ao quadrado é igual a 8,84. Chegando aqui, pessoal, podemos fazer o quê? Fazer uma radiciação, certo? Pegar essa potência que está aqui, passar para o outro lado em forma de raiz. Esse 2 aqui vai em forma de raiz quadrada. R é igual, que é meu raio, é igual a raiz quadrada de 8,84. Professor, esse 2 passou em forma de raiz quadrada? Sim, se fosse um 3 aqui em cima, passar em forma de raiz cúbica. Se fosse um 4, raiz quarta, e assim por diante, certo? Logo, a raiz quadrada de 8,84 é aproximadamente 2,9 metros. Não é isso, pessoal? É metros cúbicos, professor? Não, pessoal, porque eu estou calculando apenas o raio. O valor do raio ele é dado em metros se a questão vier em metros, em centímetros se vier em centímetros, em metros cúbicos quando eu calcular o volume, somente o volume. Professor, fica com dúvida nessa divisão aqui, professor. Olha, 250 dividido por 28,26. Pessoal, divisão é mais simples do que a multiplicação quando envolve o número decimal. Como assim, professor? Veja bem, pessoal, olha, eu vou observar o seguinte, o 28,26, após a vírgula, eu tenho quantas casas decimal? 2 casas decimal, não é isso? O que é que eu vou fazer? Eu esqueço essa vírgula aqui. Que número eu tenho? 2.826. Ok, segura aí, 2.826. Como do outro lado eu tenho 250 e eu tirei a vírgula, no caso, quando eu tiro a vírgula, eu estou acrescentando 2 casas decimal. Observe que após a vírgula eu tenho 2 casas, o 2 e o 6. Eu tenho que preencher agora o 250. Tiro a vírgula e preencho o 250. Professor, preencho como? Eu vou adicionar 2 zeros, certo? Eu adiciono 2 zeros a 250, eu vou ter quanto? Eu vou ter 25 mil. Agora você pode muito bem pegar 25 mil e dividir por 2.826. 25 mil dividido por 2.826 é exatamente 8,84. Tranquilo? E essa conta aqui, pessoal, olha, a raiz quadrada aproximada desse valor aqui, por enquanto vocês podem resolver na calculadora, porque é uma continha um pouquinho maior, certo? Para se resolver essa questão. Mas também não é difícil, assim, coloca na calculadora aí uma boa, e vocês vão encontrar a raiz quadrada aproximada, certo? Que não tem raiz quadrada exata para esse número aqui. E agora, pessoal, temos que o volume do cone. Bem, pessoal, o volume de um cone é a medida da capacidade do sólido geométrico, certo? Seu valor é obtido multiplicando a medida da área da sua base, AB, por a sua altura, dividido em seguida o resultado por 3. Essa é a justificativa, a descrição da fórmula presente na imagem a seguir. Aqui está, pessoal, a fórmula do volume de um cone. O volume do cone é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Sabendo que a base de um cone é sempre um círculo, podemos substituir na fórmula do volume do cone a área da base no cone pela forma da área do cilindro, certo? E obtemos a mesma expressão. Lembra da área da base do cilindro? É quem? Π vezes raio ao quadrado. Aqui, olha. No lugar de área da base, eu vou substituir por quem? Π vezes raio ao quadrado. Funciona, pessoal, parecido com o cilindro. Se eu tiver a área da base,
para calcular o volume do cone, utilizo essa fórmula aqui, que eu estou passando a setinha em cima. Caso eu não tenha a área da base, eu utilizo essa segunda fórmula aqui, certo? Vamos ver agora esse exemplo aqui, como que ele fica. Veja bem, um cone possui 21 centímetros de altura e seu raio mede 10 centímetros. Qual é o volume desse cone? Considerando π igual a 3. Observe o que a questão está dizendo. Considerando π igual a 3. Sabemos que o valor aproximado de π é 3,14, certo? Só que a questão pede para considerar o valor de π igual a 3. Pois bem, pessoal, para resolver esse problema, basta substituir os valores dados na fórmula do cone. Pega a formulazinha que eu passei para vocês aqui agora e vamos resolver. Quem é ela? A formulazinha está aqui, pessoal. Olha, volume do cone é igual a π vezes r ao quadrado vezes h dividido por 3. Vamos só substituir os valores. Observe o seguinte, o valor de π é quem? 3, né? Isso a questão considera 3, certo? Substituo no lugar de π, coloco 3. No lugar de r, coloco 10, que é a sua medida do seu raio. Fica 10 ao quadrado. E a altura, 21. Feito isso, pessoal, só fazer as operações e show de bola. 10 ao quadrado, 100. Agora eu tenho 3 vezes 100, 300. 300 vezes 21, 6.300. 6.300 dividido por 3, 2.100. Logo, o volume do cone é igual a 2.100 centímetros cúbicos. Bem, pessoal, para finalizar um pouco a nossa aula, eu trago essa atividade para vocês, bem simples. Clica nesse link aqui, pessoal, olha, que já está na descrição do vídeo, certo? Clica nesse link, já vai diretamente para uma página no Google. Lá vocês vão estar respondendo um questionário simplesinho. Só tem coisas que vocês acabaram de ver. E respondeu, clica no botãozinho enviar e vai estar encaminhando de volta para mim. Logo eu vou estar corrigindo e vendo esse feedback de vocês, vendo como vocês estão se comportando mediante essas aulas de matemática. E, pessoal, para apimentar nossa aula, eu trago esse desafio para vocês. Veja bem, olha, um tonel representado abaixo está ocupado em 80% da sua capacidade. A quantidade de água nele está contida de... Qual a quantidade de água que está contida? Sabendo que ele tem 80% da sua capacidade, certo? Observe aqui, ó, temos 5 opções, de A até a E. Observe o seguinte, ó, não temos a medida do raio, a questão não dá, mas a medida toda de um lado ao outro é quanto? 50. Logo, deixa a dica para vocês, o raio vai ser a metade, não é isso? Fica esse desafio para vocês, pessoal. Resolvam aí, sei que vocês são desafiadores e vão conseguir resolver esse problema. E agora, pessoal, para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, eu trago essa reflexão. Se uma pessoa não tem mais sonhos, perde o sentido de viver. Sonhar é preciso. Ayrton Senna. Bem, pessoal, sonhar é preciso, devemos sonhar. E para realizar nossos sonhos, precisamos fazer algumas coisas, certo? Precisamos manter o foco e ir em busca, ir atrás. E tenho certeza que quem está assistindo essa aula está em busca do seu sonho. Está estudando, está batalhando. E tenho certeza que você vai conseguir. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, pessoal, dá aquele joinha que é muito importante para mim. Fortalece o canal, certo? Se possível, se inscreva também no canal e ative o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.